Se nós observarmos bem, a, a linguagem e a metáfora e a forma como nós temos vindo a descrever o desenvolvimento e o crescimento de um ser, do ser humano, está bastante próximo da botânica. Está bastante próximo do que se chama um desenvolvimento orgânico, em que uma estação, ou um estágio, ou uma parte de um ser dá origem à parte seguinte. Nós realmente estamos muito em torno de uma metáfora botânica. E botânico aqui para sublinhar que o caminho para as iniciações que são a vida em nós e a forma como nós nos tornamos a vida una, gradualmente. Botânica para sublinhar que as iniciações são, afinal, naturais. E para sublinhar também a graciosidade, a elegância, a potencial harmonia e o potencial conflito, mas a potencial harmonia e a forma como os verdadeiros processos orgânicos, quando digo verdadeiros, é por oposição a tudo o que é forçado. E vocês sabem que se podem forçar processos orgânicos, com genética, com luz artificial, com adubos químicos. Pode-se forçar o crescimento das coisas. Mas os verdadeiros processos orgânicos são, para o tipo de mentalidade contemporânea, são lentos. Se não se trata de uma pequena iniciação, quer dizer, uma aventura na existência, de tal forma intensa e profunda e significante, que fecha a passagem para o passado, que fecha a passagem retrospectiva para o passado. Se não se trata de uma pequena iniciação, e pequenas iniciações são aprender a andar de bicicleta, aprender a escrever. Há um momento em que a criança percebe, eu acho que já percebi como é que isto funciona, ela nunca mais vai voltar a ser o mesmo ser. Quando tu aprendes, há um momento em que tu aprendes a andar de bicicleta. Não? As pequenas iniciações têm a ver com aqueles cliques, aquelas fagulhas, aqueles eurecas que nunca mais te permitem voltar a ser a mesma pessoa. Queimam as pontes da incipiência de onde a criança e o jovem emergem. E se não se trata de uma pequena iniciação, e se não se trata de uma grande iniciação, então é lento. O que significa que nós temos períodos lentos de desenvolvimento psicoespiritual, seguidos de uma semana ou um mês de descida vertical da força, que rearranjam os nossos centros vibratórios, recompõem as nossas redes energéticas, fundem, se necessário, centros e alteram
o status atómico, molecular, tecidular, orgânico, celular, tecidular, orgânico, vibracional do corpo inteiro. E alteram a vida glandular e, sobretudo, alteram que fogos trazemos em nós. As iniciações são rápidas e fulgurantes. A preparação é lenta e orgânica. E nós temos, afinal, usado uma metáfora botânica, porque depois de termos descrito com a ousadia e ao mesmo tempo a infantilidade que todas estas linguagens implicam, depois de termos descrito de onde vem a vida e o que é a vida, essa vida que nós não entendemos como vital, prânica, pulsante. Como? Sim. Vida que nós não entendemos como vitalidade, nem prana, nem agilidade, nem força muscular, nem calorias, nem a sensação de estar eletricamente do lado de cá do cérebro, não é isso. Vida no sentido transcendente daquilo que anima o inanimado, muito para além do mero movimento ou do mero calor, que são duas das grandes leituras que nós fazemos do universo físico, movimento e calor, muito para além disso. Este mandamento de Cristo a Lázaro: levanta-te da tumba, levanta-te e caminha, é refeito todos os dias, e aqui dias é com D muito grande, no universo inteiro. Deus é um Cristo eterno, dizendo ao universo inteiro: levanta-te e caminha. Muito para além, portanto, da resposta física orgânica. A vida é, para nós, equivalente a Deus. Deus é vida. E depois nós temos descrito, dentro dos nossos limites, o que é a vida. O que é a Trindade. E este aspecto alucinante, se nós quisermos meditar nele, de que o infinito vira para a sua criação o rosto de um pai, mãe, criador, pessoal, não automático. Quando o infinito se vira para a criação, nós chamamos-lhe Deus. E é uma alegria saber que quando o infinito se vira para a criação, falo de forma pessoal. É um ser. É um ser infinito, é uma pessoa infinita, é absolutamente indiferente se tem rosto ou não. Isso é um assunto, é uma bifurcação que cada um terá que resolver por si, se o divino tem rosto ou não. Qualquer mãe que acaba de olhar para um filho desconfia que o divino tem rosto, mas pelo caminho nós vamos descobrindo essas coisas. O que é importante é perceber que o infinito, quando olha para nós, quando olha para a criação, fala sob a forma de um pai amoroso e de uma mãe conciliadora, curativa, vasta. E isto é um ponto que tem sido uma das pedras angulares da nossa compreensão, de que Deus não é uma lei, não é um estado de consciência,
não é uma abstração metafísica, não é uma, como se disse, uma lei justicial, não é uma presença automática, uma espécie de fenómeno inevitável na relação entre o infinito e a criação. A noção de que Deus é uma pessoa autêntica e completa, tal como nós. Ou melhor, Deus é a pessoa autêntica e completa. Nós estamos a tornar-nos pessoas autênticas e completas. Nós estamos no processo de nos tornarmos isso. E com o passar do tempo, nós vamos descobrir que, afinal, cada um de nós é um carimbo, uma marca d'água, uma impressão digital de Deus na própria criação. Cada um de nós é uma impressão digital do divino na própria criação. E quando nós percebermos, tal como o ser humano tem 20 dedos, se bem que não há muitas impressões digitais dos dedos do pé, mas deveriam funcionar na mesma. Assim como nós temos 20 dedos, Deus tem 21 signos cósmicos. 21 atratores infinitos, 21 polos magnéticos em torno de si, 21 hieroglifos ou signos sagrados, e cada um de nós é o resultado da impressão de um desses signos sagrados sobre a criação. Nós vamos ver que a ciência das letras, a ciência dos números, o tarot, que afinal são 21 cartas, a ciência dos arquétipos, remete sempre para do múltiplo para o menos múltiplo, quer dizer, para o significante, e do significante para o crucial, e do crucial para o centro. A viagem da consciência, como temos visto, é uma viagem do centro para a periferia até ao muito, ao múltiplo, ao diverso, àquilo que se alterna. E depois da periferia para o que é significante. E do significante para o que é essencial e crucial. E daí para o centro novamente. Nós somos a impressão digital do divino. Nós somos impressões do divino. Existimos e temos formas, não por um ato passado, mas por um ato eterno. Está a acontecer neste momento. Nós não fomos criados, nós estamos a ser criados diariamente, continuamente. It's a work in progress, como vocês já devem ter reparado. E depois de nós termos olhado para isso, depois temos olhado para o facto de que o infinito vira-se para o finito com o rosto. Com o rosto não no sentido fisionómico, mas no sentido macropsicológico de que Deus é pessoa. E isto é importante porque esta é uma das grandes distinções entre as disciplinas orientais, que são bastante abstratas, e a tradição do Ocidente. Não necessariamente apenas com Cristo, há 2000 anos atrás, mas bastante com Cristo, a noção de que era possível uma relação pessoal, intimista, afetiva, complexa, com o divino, foi apresentada de uma maneira clara no Novo Testamento. Nós não podemos dizer que não existe uma pessoalização e uma consciência pessoal do divino no budismo ou no hinduísmo. No taoísmo é muito mais difícil encontrar essa pessoa. Deus é o Tao. E o Tao é uma lei. Deus é uma imensa, consciente, poderosa lei. Uma lei de
mais que equilíbrio. O Tao não se resume ao Yin Yang, é muito mais do que isso. Mas é uma lei. Lao Tse teve o cuidado de dizer que o Tao é a mãe de todas as coisas. E claro, naquela famosa frase, nós podemos dizer que é a mãe, então já não estamos a falar do Tao. O Tao que pode ser nomeado não é o verdadeiro Tao, e assim sucessivamente. Claramente está-se a falar de uma lei. Está-se a falar de uma lei que é transcendente, é espiritual, é metafísica, mas é uma lei. E o Nirvana é um estado de consciência. E Nibirkalpa Mahasamadhi, os êxtases na yoga e no hinduísmo, é a comunhão com a mente cósmica. Felizmente, a preparação de um yoga passa por consciências como a de Krishna ou a de Sri Aurobindo, que são consciências cósmicas e que são consciências que dão rosto ao infinito. Mas a primeira assunção do cristianismo, e é aí que ele se destaca do Antigo Testamento, é que Deus é pessoa, é um Pai amoroso em diálogo connosco. É um interlocutor e o diálogo é um diálogo suficiente. Quer dizer, o que é dito é ouvido e nós podemos ouvi-lo. Claro que alguém pirateou a estação de rádio e nós temos dificuldade em ouvi-lo. E temos dificuldade, temos a sensação que não estamos a emitir com a distância suficiente. Mas é muito importante perceber que as nossas vidas são sempre triangulares. Eu posso me apaixonar, eu posso me casar, eu posso ter filhos, eu posso ter companheiros de viagem, eu posso ter uma equipa do National Geographic ao meu lado a fotografar elefantes. Tudo bem, mas basicamente todas as relações são triangulares. O divino é a primeira e a última relação que nós iremos ter. E portanto, esta pedra angular de que nós estamos em relação com o ser é muito básica, é muito fundamental. Como? Eu, a minha companheira e Deus. Eu, a equipa e Deus. Eu, o meu amigo e Deus. Exato. É como sim, exato, até no jazz, o saxofonista, o pianista e Deus. Senão aquilo não funciona. E esta base, este aspecto é fundamental para aquecer as sinapses de um processo iniciático. Para que o processo iniciático não seja frio. Para que o processo iniciático não seja e aí deixaria de ser um processo iniciático, uma desumanização. A quantidade de ordens para-espirituais que se tornaram em ordens paramilitares é tragicamente elevada. Porque o para-espiritual, à medida que vai perdendo este calor do amor de Deus e de que Deus é um ser com o qual estamos em relação, vai-se descarnando, à medida que se perde esse calor, vai-se descarnando a personalidade humana até que as pessoas ficam secas como galhos, possuídas por certezas absolutas perigosas, vão remetendo o seu corpo astral emocional para o coma não transmutado
não transformado, e lentamente emergem como poderosos guerreiros do exército da salvação. E depois é a desgraça final. Porquê? Porque eu insisto, muitos ambientes de aprofundamento espiritual no passado transformaram-se de grupos paramísticos e para contemplativos em grupos paramilitares. E daí para as coisas que nós sabemos. Em última análise, tudo isto está a acontecer dentro da mente de uma outra impressão digital do divino, que é o Logos da Terra. Nós existimos dentro, nós que somos impressões digitais dos 21 grandes signos de Deus. Isto é, Deus ao criar-nos não está só a criar um ser, está a tentar dizer qualquer coisa. Nós não somos só existentes, somos também significantes. Somos existentes na medida em que temos forma e temos autonomia em relação ao absoluto. Pelo menos acreditamos que temos, conseguiram esse truque. Temos uma certa autonomia em relação ao absoluto, temos livre-arbítrio. E somos existentes porque somos unidades físicas independentes. Cada pessoa é um território. Cada pessoa é um reino. Nós somos existentes. Mas somos significantes. Cada um de nós é uma ampola secreta que traz uma mensagem. Na verdade, não traz. É uma mensagem. E mais à frente, quando vocês começarem a estabilizar no corpo de luz, vocês vão começar a sentir que são atraídos por uma única meta-ideia. Vocês vão começar a sentir que tudo em vocês, que tudo em nós, responde a uma única meta-ideia. Isto é, a um polo atrator magnético que não quer dizer absolutamente nada no mundo intelectual ou no mundo racional e que significa tudo no nível da vida para vocês. E nós podemos dizer, mas esse polo é o quê? O Cristo interno? É a mônada? A mônada, ela própria está virada para o signo cósmico de onde vocês vêm, de onde cada um de nós viemos. Sim. A mônada está virada para o signo cósmico de onde cada um de nós viemos. Isto é muito interessante quando nós começamos a perceber que somos existência, mas também somos significado. Que as pessoas, os seres humanos, intimamente, na essência, significam qualquer coisa. Como num poema, cada palavra tem um significado e cada palavra ligada entre si tem um significado maior e o poema depois todo junto tem um significado maior. O que é que significa violino? Violino não significa nada. Violino existe. E faz um som. Mas e se violino significasse qualquer coisa? E se o som do violino fosse já a sinfonia? E só o som, só uma nota, fosse já a mensagem? Não podia ser mais minimalista. Estes 21 signos cósmicos, que são os atratores por detrás da mônada, por trás do espírito, e cada um pertence a um dos 21, são o som cósmico que cada um é. São o timbre, a combinação entre, digamos, agora já estamos a descer, uma vogal e uma consoante, a vibração essencial. Tudo foi criado pelo Verbo. Cada um de nós também. Não foram só as palmeiras, os golfinhos e as conchas que foram criadas pelo Verbo. Nós fomos criados pelo Verbo. E o Verbo que te criou é um desses 21 signos cósmicos.
Isto quer dizer que existem 21 estirpes monádicas. Para ser claro, não é mónada, é aquilo que se chama o regente avatar, é acima da mónada. Existem 21 estirpes de regentes. Isto é útil, porque à medida que nós vamos tirando os escombros do nosso processo histórico e psicológico, à medida que nós vamos renunciando ao comentário sem fim acerca do que passou, à medida que nós, porque não se põe vinho novo em odres velhos, à medida que nós vamos renunciando aos odres velhos, à medida que nós vamos nos deslocando do território escaldante da história para o território refrescante, cool, estável da intuição planetária, do plano intuitivo da Terra. E à medida que nós vamos tirando os restos e os escombros e nos descongestionando e tirando estes corpetes kármicos e estas talas kármicas e estas muletas existenciais, e a pessoa começa a perceber o que é a vida e o que é a liberdade, à medida que o indivíduo se desnuda, ele começa a sentir um ponto de fuga. Ele começa a sentir um imã, um foco atrator. Esse foco atrator é o ângulo da laringe divina, chakra da laringe, o ângulo da laringe divina que deu origem ao teu ser. Isto é a vox eterna criando-te eternamente. E essa vox eterna tem 21, 3 vezes 7 ângulos, que, como nós vimos nos outros encontros, dão origem aos 21, em média, caracteres dos alfabetos no mundo inteiro. E que dão origem ao facto de uma grande parte do conhecimento lidar em torno do triplos de 7. Depois nós temos visto, numa primeira fase, que o divino é um ser com o qual nós temos interação, com o qual nós temos uma relação. E, portanto, de certa forma, está-nos a afastar de uma espiritualidade da justiça, uma espiritualidade do dogma, uma espiritualidade da lei. E há imenso espaço, se vocês me permitem, para a justiça, para o dogma. Qual é o problema do dogma? E para a lei. Mas a introdução do divino como um ser. O divino pode, se ele quiser, materializar-se como uma criança e vir jogar a bola contigo. Se não o pudesse fazer, não era omnipotente. O divino pode entrar na sua própria criação e ignorar as regras que ele próprio gerou. Por isso é que a relação com Deus é viva. Ele é elástico. Elástico no sentido em que ele ouve, compreende e responde. É um processo. É uma partilha. Isto é muito importante para aquecer as sinapses de um processo iniciático. Isto é, para que se compreenda que o processo iniciático é um crescimento quente de um núcleo para dentro de outro núcleo, para dentro de outro núcleo, em que núcleos acolhem outros núcleos dentro de nós. Quando vocês têm uma experiência de pico, isto é, quando o indivíduo está na praia ao pôr do sol e de repente percebe que só há um coração no cosmos,
E que, portanto, quando um ser humano faz uma coisa, é como se a humanidade inteira estivesse a fazer aquela coisa. O que é grave. Se vocês pensarem bem no que se tem passado neste mundo. E quando vocês têm uma experiência de pico, quando vocês sentem que são eternos, e quando vocês são acolhidos nessa câmara de calor, o que aconteceu é que o núcleo consciente tridimensional, com o plexo solar, com a consciência diurna, o psíquico, foram acolhidos momentaneamente no corpo de luz, no corpo crístico. Um quarto de hora. E vocês são Cristos. Não são o Cristo eterno, aquele que gera todos os substratos dentro dos quais nós nos movemos, mas são Cristos ou Sofias momentaneamente, durante um quarto de hora. Absolutamente sim. Tanto, como vocês já observaram, o nosso problema não são as experiências de pico, mas como ir eliminando a distância em relação às experiências de pico. Nós estamos mais interessados no processo do que no pico. E, quando vocês são admitidos, quando nós somos admitidos a esse plano, durante um quarto de hora, nós realmente somos seres crísticos. O termo que se tem utilizado é o termo transfigurados. Às vezes vou andar na praia e vejo lá uma senhora transfigurada. Olha, está transfigurada. E depois vem um rapaz a andar de bicicleta meio transfigurado. Ultimamente toda a gente anda um bocado transfigurada. Só que são 5 minutos, 10 minutos. Não é um processo iniciático. Mas o que aconteceu é que o núcleo inferior foi admitido a um núcleo superior do próprio ser, momentaneamente. O que significa que, além de estarmos em relação com o divino, estamos em relação connosco próprios em nível divino. Isto é, nós temos uma relação com o divino infinito, aquele que contém todas as coisas, e temos uma relação com o divino em nós, aquele que nos contém a nós, especificamente. E depois de nós termos visto que o divino é pessoa, a segunda coisa que temos estado a tentar consolidar é que o processo é quente. O processo é orgânico. O processo é tão científico quanto poético, tão matemático quanto estético, tão espiritual quanto funcional. Veem como as palavras começam a não funcionar. O processo é simétrico. Para cada nova pena que crescer na asa esquerda, uma outra pena deverá crescer na asa direita, de forma que ambas as asas tenham a mesma dimensão. Queria dizer algo um bocadinho, desculpe. Se nós muitas vezes somos como mensageiros, mas de uma forma inconsciente de Cristo, de Sofia, para mandar mensagem a outra pessoa qualquer, muitas vezes somos usados, até por pessoas que nós não conhecemos de lado nenhum, e de repente falamos ao autocarro, uma coisa qualquer, e quando andamos por isso estamos a falar coisas que nem estávamos à espera nunca de falar. Sim. Isso é normal, não é? Sim. Não é bem o que está a dizer, eu sei, mas... Sim, estou dizendo uma coisa mais comum. Sim, mais comum, com um nível inferior. Acontece às vezes, sim. Às vezes eu quando disso estou a falar coisas que nem passam pela cabeça e... isto não faz sentido nenhum. Parece que sou usada. Quando nós podemos ser admitidos, chamados a um nível mais alto do nosso ser, às vezes para aliviar a dor da pessoa que está à nossa frente. Nós vamos voltar a passar por aí hoje. Então, temos esta base, que é o facto de que estamos em relação com o ser. O segundo ponto é que o processo é quente, e é aí que entra a alegoria orgânica. Se nós pensarmos em toda a espiritualidade que passou a paramilitar,
as SS Gestapo, as Jihad, as Cruzadas, certas ordens puritanas norte-americanas, o Texas. E se andarmos para trás na história, é constante. É um fenómeno. É um fenómeno. O que nós percebemos é que houve uma perca do calor e uma perca do orgânico. E o que é que eu quero dizer com orgânico? O que é que eu quero dizer com orgânico? O núcleo é, afinal, a incubadora do núcleo seguinte. E o núcleo seguinte é a incubadora, o útero, do núcleo seguinte. Até que chegamos a um pico qualitativo no qual só o céu, só o divino, só os núcleos mais altos podem resolver. É muito importante compreender isto. A natureza, a psique, as forças evolutivas em nós, a tendência do universo para Deus, o que é uma boa notícia, a tendência do universo inteiro para se divinizar, a tendência do universo inteiro para sair das leis da entropia. Ninguém gosta de morrer. Não é só aquelas coisas do James Joyce sobre jovens homossexuais que gostariam de permanecer belos por toda a eternidade. So what? Esse é um clássico. Não, ninguém gosta de morrer, mas ninguém gosta de morrer mesmo. Não é morrer fisicamente. É extinção. E porquê que extinção é uma coisa aberrante e que nos é absurda? Porque nós, com o universo, fomos criados para a vida eterna. Todo o universo avança para a eternização de si. Quando algo atinge esse ponto, começa a libertar um perfume. No caso das plantas, esse perfume é físico. À medida que a planta se dirige para os arquétipos, ela enraiza-se mais profundamente na terra. Sabem, as plantas não desaparecem no ar, assim no éter. O roseiral não começa a flutuar para dar rosas. O roseiral entranha-se mais profundamente na terra. As raízes vão mais profundamente ao encontro dos veios minerais que lhe correspondem. E então, quanto mais profunda é a ligação com a terra, mais segura é a resposta a Deus, aos arquétipos. Deus que para as plantas ou as flores se transforma em geometria e se transforma em harmonia e cor, como no caso de uma rosa, por exemplo. Então vocês veem as duas asas, a simetria a funcionar. Quando se diz orgânico, nós queremos referir especificamente que há muito a aprender na observação do reino vegetal acerca do nosso desenvolvimento cósmico, não só psicológico, cósmico. E isto se calhar ajuda a perceber porque é que de uma maneira geral os jardineiros são pessoas tão bem conseguidas. Mais do que os que trabalham na agricultura em geral. Porque é que o homem que trabalha no jardim, ou a mulher que trabalha, o jardineiro, o florista, mas o jardineiro é uma pessoa geralmente bem conseguida, psicologicamente. Depois nós estabelecemos esta base superior da Trindade e dos seus 21 atratores, nós ainda nem começámos a aprofundar, desses 21 atratores em torno do divino, dos quais nós somos impressões diretas, somos imagens fixas desses 21 atratores, e os 21 atratores são a fala de Deus. E nós somos significantes, não só existentes, porque somos o resultado da fala de Deus. Nós estamos a ser falados, não apenas existidos.
Nós não estamos só a ser eventuados, estamos a ser significados. Portanto, isto vai muito para além da dignidade do ser humano como ela é descrita pelas organizações internacionais de direitos do homem. Isso seria qualquer coisa como as organizações internacionais para a defesa dos direitos de Deus no homem. É outra... Carlos, pergunta a te fazer. Há pouco falaste acerca de não estar de acordo com a natureza do universo da extinção. Então, mas ela existe? É que podemos olhar para os dinossauros como sendo extintos, mas se calhar não estão. Não, a forma foi extinta, mas eles existem e continuam. Então, a extinção é uma ilusão pura e simplesmente, porque não existe. Não existe. Ok. Por isso é que usei o termo absurdo. Sim. Então todo o universo está a tentar ascender. Todo o universo responde às forças de tração da vida. Quem? Os dinossauros poderão voltar. O Spielberg não se importava nada com isso. As formas servem à evolução da vida. Quando a vida atinge um nível mais avançado, ela dificilmente aceitará uma forma inferior. E as nossas essências, a nossa mónada e a nossa alma são refinamentos dessa força universal, evolutiva. O que esteve por trás dos dinossauros não é uma vida individualizada, é uma força prânica brutal e é a pré-vida, é a vontade de viver, a vontade de existir. Essa vontade de existir foi-se somando à vontade de existir de todas as formas na Terra, e isso é a essência. E essa vontade de existir de todas as formas na Terra vai se transformando na anima mundi, que é a totalidade da vitalidade consciente da Terra. Portanto, as formas vão permitindo a vida descer e subir, mas as formas têm que ir evoluindo com a vida. Eu não vejo muita utilidade no retorno dos dinossauros. Aliás, como não vejo muita utilidade no retorno de Mussolini. É mais ou menos a mesma ideia. Então, depois de termos estabelecido esta base superior, esta terra celeste, isto é, a consciência de que existe um Pai que é pessoa, de que existe um habitat que é perfeito, que nós temos usado aqui o termo persa paraíso, é só um termo iraniano, o Irão é que utilizava esse termo paraíso, é um termo iraniano para descrever o habitat da divindade. E depois temos descrito que a divindade desprende-se como trindade e da trindade se transforma nos anciões dos dias. E os anciões dos dias são veiculadores dos 21 signos cósmicos e que as nossas mónadas são guardiãs desse caminho. De repente colapsamos, viemos para o nível, para a Terra inferior, para a Terra terrestre. Isto é, para o cosmos. Terra aqui significa Malkut, o cosmos. Terra para um alquimista não é a nossa terra, é a matéria física, é toda a criação física. E aí o que nós começamos a respeitar é que a terra busca o céu. Não é só o céu que busca a terra. A terra busca o céu. Nós nunca vamos compreender os problemas da existência, os problemas físicos, emocionais e mentais, se não incluirmos na equação o facto de que o cosmos, e o cosmos em nós é a nossa personalidade. Vocês reparem, Deus é... O homem é a técnica da natureza para chegar a Deus, e o homem é a técnica de Deus para chegar à matéria. Portanto, de certa forma, nós estamos no meio deste processo. Nós somos o ponto de convergência deste processo.
E nisso, começámos a ver que afinal tudo está animado. Não só o céu está animado de uma vontade de tornar todas as coisas iguais a si, e esse é o poder do amor, como a Terra, isto é, o cosmos, está animado pela vontade de se tornar equivalente ao céu. Reproduzir na substância as ideias celestes. Isto não é nada platónico. De vez em quando tu olhas para uma mulher e dizes: isto só pode ser uma ideia celeste, reproduzida na substância. Ou olhas para um homem e dizes: aqui temos uma bela ideia celeste reproduzida na substância. Quando entramos nesta esfera, nós entendemos logo: o processo não começou ontem. Não sei se me faço entender. É que não começou ontem. Toda a beleza, seja mais sensual ou mais estética ou mais espiritual, mas para sermos honestos, toda a beleza é a fixação de uma ideia celeste na substância. Se isto soar um pouco platónico, olha, o que é que eu posso fazer? E portanto, se nós olharmos para todo o catálogo vegetal, toda a marcha triunfal do reino animal, todo o catálogo mineral, nós percebemos que já há muito do céu na Terra. Já há muito do céu nesta Terra. Vocês sabem, há alguns bilhões de anos o céu era castanho. O nosso era ocre. Onde é que vem esta ideia de tornar o céu da Terra azul? Tantas cores por aí, logo azul. Era castanho, nós tínhamos um céu castanho. Eu não via paisagem, só via lava e vulcões e pedaços de continentes a explodirem uns para cima dos outros. Carlos? Não havia grandes artistas. Estava-se na fase da matéria-prima. Depois temos visto isto e depois temos percebido que o universo debaixo dos nossos pés busca o divino. Começámos a olhar para o homem. E quando falamos em quente e orgânico, nós estamos muito dentro daquilo que se pode chamar a pedagogia. A educação de crianças. Ora, do ponto de vista cósmico, é isso que nós somos. Crianças. Do ponto de vista da consciência, é isso que nós somos. Crianças. Mesmo o iniciado, do ponto de vista dos anciões dos dias, é um bebê. Então o que nós vimos é que a natureza fornece um núcleo qualitativo. É o melhor que ela conseguiu. Porquê é que ela faz estas coisas? Porquê é que a natureza Porquê é que a natureza cria sistemas glandulares? Porquê é que ela cria genes agressivos que só pensam em sobreviver? Porquê é que ela cria polaridades? Porquê é que ela se organiza não só na horizontal, como nós vimos, mas além de se organizar na horizontal, ela faz um ponto qualitativo. Um ponto qualitativo. Um ponto onde ela reúne o seu melhor. Porque sem este ponto qualitativo ela não consegue responder ao eixo vertical. Ou seja, vocês têm este eixo vertical que nós descrevemos como o eixo crístico universal. E o que é o Cristo? É aquele que fornece os arquétipos tal como os contempla na mente divina, e cada Cristo, isto é, cada Miguel, recebe um conjunto de ideias perfeitas que deverá manifestar com Sofia. Não contra Sofia, nem acima, mas com Sofia.
E essa atração é mesmo isso. Essa atração é um eixo magnético ao centro onde estão as realidades, a verdade. Então, a natureza funciona na horizontal. Ela cria centenas de espécies. Ela faz centenas de processos. Ela está constantemente a fazer experiências. O Darwin estudou bem essas distâncias. Tentativa e erro. Ratos que vivem muito tempo debaixo da terra deixam de nascer com olhos. E... ver se eu consigo uma imagem um pouco mais agradável. E a natureza consegue pôr um beija-Deus parado no ar. Um beija-Deus. Louva a Deus com um beija-flor. Um beija-flor parado no ar. Beija-Deus. Isso vai correr bem. Um beija-flor parado no ar. Completamente parado no ar, como um helicóptero. Parece, claro. São não sei quantas vezes por segundo as asas. Portanto, a natureza está constantemente a experimentar e a reexperimentar. Mas ela criou este polo qualitativo. E é daí que vem muito do antropocentrismo trágico do nosso tempo. Mas ela criou esse polo qualitativo que é o corpo humano. Eu não sei se a natureza criou o homem, mas em princípio ela criou o corpo humano com a ajuda dos engenheiros cósmicos. Mas este ser humano, como nós vimos, é a incubadora de uma primeira resposta qualitativa que já não é o corpo. É a resposta psicoafetiva que nós chamamos especificamente o juízo moral. Porque repara, eu posso ter corpo e o corpo pode ser perfeito, fantástico, a natureza fez tudo o que tinha a fazer e do ponto de vista seguinte, no plano seguinte eu ainda não nasci. Sou um rato sem olhos. Porque eu ainda não dei à luz um juízo moral. Mas antes do juízo moral vem a capacidade do desejo. Desejar é divino. Não é desejar para sempre, mas o desejo é o princípio do Eros, é o princípio da vontade de ir ao encontro do cosmos. E a vontade de ir ao encontro das coisas superiores. Sem desejo, as coisas descem para o plano amorfo do barro. E da cinza e da lava. A lava tem bastante desejo. Mas a cinza e o barro e o carbono. O desejo, seja qual for, é a gênese do processo da consciência divina no homem. Mas isto é clássico, não é? Isto vem nos gregos, isto é completamente mediterrâneo, em certo sentido. Mas depois do corpo e do desejo vem o juízo moral e vem o juízo estético. Se não houver essa consciência moral, essa consciência estética e essa consciência ética, estética, ética e moral, e estamos ainda muito longe de qualquer processo espiritual iniciático. Se não tiveres estas três capacidades de responder moralmente, porque o cérebro quer lá saber, o cérebro só se quer divertir. Tu tens é que... Não é o corpo, é sempre o cérebro. Tu tens de dizer, não, cérebro, quieto. Quieto, senta. Vai para ali, repousa, quieto. E o cérebro começa lentamente a perceber que ele está ao serviço do teu ser. Não és tu que estás ao serviço dele. O indivíduo tem de se destacar, e por isso é que aí entra a palavra disciplina, destacar das trevas psicossomáticas que deram à luz a sua consciência. Da mesma maneira que a criança precisa de se destacar da mãe fisicamente para nascer e depois psicologicamente para continuar a nascer. Destacar. Então, o que é o parto do núcleo real do homem? Serão as coxas? É a capacidade de correr? É a capacidade de caçar? É a capacidade de reproduzir? Não. O parto do núcleo real é o juízo ético, o juízo moral e o juízo estético. Isto aqui é a maternidade do ser. Ninguém nasce sem passar por esta maternidade. Não sei se me faço entender. E eu não sei se isto soa como uma espécie de postulado da dignidade. Não sei. Sabemos é que organicamente é assim. Da mesma forma que uma rosa não pode chegar à rosa sem passar pelas outras etapas da planta, raiz, caule, folhas, espinhos, etc., sem a maternidade que nós chamamos moral, ética e estética, não há
consciência viva. A consciência ainda está na sonolência psicossomática. Sei que esta linguagem serve para nós. Então, há um momento em que o homem, aquele aborígene australiano, caminha sobre a terra vermelha. Ok, esta é a imagem. E tu tens este ponto qualitativo que é o Uluru, aquele monte vermelho na Austrália, sabes? Toda a gente, se pudesse, comprava um para pôr no jardim. E tens esse ponto qualitativo que os aborígenes dizem, ok, aqui é um power spot, aqui é sagrado, aqui os deuses e os homens se reúnem. Porquê? Porque os protocolos no plano etérico são completamente diferentes. Aquilo comum não é... Antes de mais nada, é um sítio de alta vibração à partida. Isto é, uma linha de força geomagnética. Lei. Uma linha lei. Depois, é um sítio que não foi usado para caçar, nem para sobreviver, nem para morrer, nem para nascer. É um sítio que foi usado para contemplar os mistérios do universo. Pelos anciões e para as iniciações dos jovens. Depois, é um sítio onde se vai pouco e não muito. Então o lugar, pelo investimento que a humanidade fez, os anjos e os devas, tornou-se um power spot. E é isso que nós chamamos um ponto qualitativo. Neste caso, físico. E tu tens esse australiano, esse aborígene. E durante séculos e milénios ele caminhou sobre o chão de terra vermelha. Esse era o chão dele. Era tão chão dele que eles costumavam pintar o corpo todo com terra vermelha. Boa ideia. Porque assim ficam bem unidos à terra. Como? Ficam integrados à terra. A técnica não é só comer caldo verde, tu também podes pintar-te. Há muitas formas de se integrar à terra. Então, está aí. Mas há um momento em que este aborígene, sem dar por isso, começa a caminhar sobre o chão moral. Começa a caminhar sobre o chão ético. Começa a caminhar sobre o chão estético. Em última análise, a moral, a ética e a estética são incubadoras. Vocês reparem, eu não estou a dizer que são pontos de chegada. Essa é a tragédia dos puritanos e dos moralistas, é que veem estas coisas como pontos de chegada. E os artistas que estão presos pela estética não conseguem nascer. Chegaram lá e não conseguem nascer. São vítimas da beleza. Fashion victim, fashion addicts, e há os vítimas da beleza, não conseguem nascer. Então a Terra dá-te à luz. A seguir as primeiras camadas do princípio crístico universal, esse intelecto infinito dentro do qual nós existimos e que está tentando impregnar-nos por fora e por dentro simultaneamente, leva-te para outra Austrália, para outro terreno, a Austrália das ideias. E então tu passas a ser um aborígene que caminha sobre uma estrada ética, uma estrada moral e uma estrada estética. Tu finalmente começaste a nascer, tu começas a tornar-te pessoa. E essa estrada, esse campo, esse terreno é um novo território. É o território da humanidade.